Opa, tudo bem pessoal? Aqui é o Gustavo Oliveira e hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é sobre crise, um assunto que está no momento, crise econômica, política do nosso país, né? E saiu uma matéria comigo muito interessante na revista Vila Mariana, feita pelo jornalista o Fabiano Godoy. Ele me entrevistou e eu gostei muito da matéria e o pessoal que leu também gostou muito, então eu gravei esse vídeo para trazer esse assunto para você, tá? Espero que você goste. Bom, e o título da matéria já foi muito interessante, né? Foi muito bem bolado, muito bem pensado. O título da matéria é o seguinte: crise, ela não pode estar em sua cabeça. E porque quando ele me perguntou, né, para fazer essa entrevista, se eu queria fazer, ele me perguntou e falou o seguinte: Augusto, tô vendo que você está viajando bastante, está tendo bastante trabalho, um monte de cursos no Brasil, no exterior, e queria entender um pouquinho, né, qual é a chave do sucesso num momento tão difícil no Brasil, no cenário nacional. E eu nem tinha me tocado, eu não tinha percebido isso, ele que percebeu. Eu até fui um pouquinho relutante no início, falei, pô, mas tem certeza tal? Ele falou, não, claro, vamos fazer que eu acho que vai ser bacana. E aí acabou saindo essa matéria e eu coloco um lado sobre a visão da crise de uma maneira mais positiva, de uma maneira diferente, né? Então vamos lá. Ele colocou assim no início da matéria: você liga a televisão e está exposto a um turbilhão de notícias de arrepiar o cabelo. É desemprego, alta do dólar, crimes de corrupção, a economia de mal a pior. E uma infinidade de análises que desanimam os mais otimistas. Mas é certo deixar tudo isso influenciar a sua vida? É certo se acuar e esperar para ver o que vai acontecer? Essa foi a introdução da matéria dele. E aí ele me fez a seguinte pergunta: o que é crise para você? E eu respondi assim: bom, crise é um estado emocional das pessoas. Existe, de fato, uma série de coisas acontecendo no mercado nacional. O caso da Petrobras, por exemplo, ou a crise política. Mas, se todo mundo fica pessimista, é como uma bola de neve, que vai aumentando, aumentando, aumentando e contamina o cenário. É aquele efeito que todo mundo já sabe. Coisa boa contamina pouco, mas coisa ruim é impressionante, contamina muito mais. A imprensa e o boca a boca acabam criando um clima de pessimismo e elevam o problema a níveis muito mais altos do que ele poderia ser encarado. Isso gera medo nas pessoas, que começam a tirar o pé do acelerador, param tudo o que estavam fazendo, e aí se instala a crise, que, claro, como eu já falei, existe de fato, mas acaba por ficar muito pior do que seria. E ele me fez outra pergunta, né? Ele me perguntou o seguinte: se conseguirmos ter um pensamento positivo, otimista, e procurarmos deixar um pouco de lado os excessos de notícia do dia a dia sobre esse tema, você acredita que o cenário mudaria? Não seria uma alienação, aliás? Uma excelente pergunta. Vejo isso de algumas formas. Uma delas é: não são todas as áreas que estão em crise. Isso é um fato. Sempre que tem alguém perdendo dinheiro, tem alguém ganhando. Essa é uma boa reflexão. Imagina, por exemplo, o exército de advogados que está agindo no caso do Petrolão. Tem muito trabalho. Deve ser uma fase muito boa para a profissão. Esses advogados estão ganhando muito dinheiro. Por sua vez, o que é que eles consomem? Se estão faturando bem, vão consumir, certo? Isso faz com que o mercado gire. Então, sempre que tem um mercado que está estagnado, afundando um pouco, tem outro que vai bem. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma reportagem na TV mostrando que, apesar das montadoras, as vendas de carros novos está péssimo, né? Está caindo muito, o mercado de oficinas mecânicas está em alta, as oficinas estão entupidas. E faz sentido, né? Porque imagina só, as pessoas não estão comprando carros novos, então elas estão mantendo os antigos. Mantendo os antigos, eles demandam mais manutenção, então estão gastando dinheiro nas oficinas. Então está aí um segundo mercado que está em franco crescimento, né? Então tem que refletir, não pode entrar nessa onda, porque isso é a onda média. Então tem coisas ainda piores e tem coisas melhores. A gente precisa peneirar mais, precisa qualificar mais as oportunidades. Enfim, essa é uma reflexão importante. Sempre que você se deparar com esse cenário de crise e desespero,
olhe direito para o mercado, que sempre vai ter um segmento que estará em alta. Aí estão as oportunidades, nada para por completo. Uma segunda reflexão é um princípio que eu ensino, é o contentamento, longe de ser alienação e acomodação. Eu vou explicar um pouquinho desse princípio que eu chamo de contentamento, usando o exemplo de uma arte marcial chamada Aikido. Nessa arte, a pessoa usa a força do oponente para se defender, né? Não é uma arte de ataque. Então, imagina uma pessoa que tem menos massa muscular, é menor, ela consegue ganhar de uma pessoa que tem massa muscular. Por quê? Porque ela usa a força do oponente, na verdade, contra ela mesma. É como se a pessoa tirasse um bumerangue, você desviasse, o bumerangue dá a volta e volta para a própria pessoa. Então, o que isso tem a ver com contentamento? Tem tudo a ver. Porque imagina o seguinte, você com menos força que o seu oponente, você poderia ficar reclamando, achando que aquilo é uma desgraça, que não tem saída, que é injusto, que isso, que aquilo. Ou você pode refletir sobre a situação e positivamente tirar proveito dela. O que você pode aprender com ela? Como você pode sair daquela situação não muito fácil, né? E então vou sofrer com a crise? Vou por oposição só reclamar, chorar? Ou vou levantar e fazer algo para melhorar? Esse é o princípio do contentamento, né? Enfim, tenho que ver o lado bom de tudo em todos os momentos. Mas é claro, tem um preceito moderador, nada de alienação, nada de acomodação, tá bem? Então, vou ter um próximo vídeo que eu vou continuar essa matéria é maior, na verdade vão ter mais 2 vídeos. Espero que tenha gostado, se gostou, compartilhe, curta, indique para os seus amigos, tá bom? Até a próxima!